Bem, aqui pela Rádio Nova Era, vamos trazendo aqui as informações. Quem está na linha com a gente, nos honra aqui com a gentileza de uma entrevista, o doutor Carlos Eduardo, ele que é da Promotoria de Justiça do município de São João do Ivaí. A gente até tinha comentado que ia buscar aqui uma entrevista com o doutor Carlos Eduardo para falar sobre uma recomendação ali para os municípios de São João, Godoy Moreira, Lunardelli, mas que até serve também de exemplo aí para outros municípios, que a gente está falando de algo, né, que é importante para os demais municípios aqui da região, que é em relação a essa questão de publicidade, poder público, seja o executivo ou o legislativo. O direto a São João, doutor Carlos Eduardo, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Berimbau, boa tarde a todos os ouvintes da rádio, é um prazer estar falando contigo. Prazer é nosso, a gente recebeu aqui essa informação da recomendação administrativa. Primeiro, que levou o doutor a emitir essa recomendação? Foram denúncias, algumas informações nesse sentido? Na verdade, Berimbau, a gente aqui na Promotoria de São João do Ivaí, a gente sempre se pauta por uma atuação proativa, né? Então, nesse sentido, nós recebemos, né, os cidadãos, fazemos os atendimentos, mas nesse caso específico foi, na verdade, uma vistoria que eu próprio fiz nos sites das prefeituras e das câmaras municipais, verificando, na verdade, se estava sendo cumprido o que diz a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Paraná a respeito da publicidade dos atos do poder público, né? Então, diante disso, diante dessa constatação de ofício, né, por mim mesmo feita, de que, de fato, algumas prefeituras estariam desatendendo o que diz a Constituição Federal, eu tive aí a atitude de instaurar de ofício esse inquérito civil e encaminhar a recomendação administrativa aos membros do Poder Executivo e Legislativo das cidades que compõem a comarca de São João do Ivaí. Agora, é sabido que o prefeito, que o Poder Legislativo, ele pode fazer uma publicação, por exemplo, a prefeitura faz lá uma campanha da dengue, a divulgação de uma obra importante que ocorreu, vai servir a comunidade, mas tem critérios para isso, né? Sim, segundo a Constituição Federal, qualquer informação prestada pelo poder público, pelos órgãos da administração pública, ela tem que ter o caráter informativo, educativo ou de informação social. O que isso significa? Que você, de alguma forma, tem a obrigação até de informar a população sobre os assuntos, né, das prefeituras, das câmaras municipais, mas tudo isso orientando a população onde os serviços estão sendo executados, de que forma se tem acesso a esses serviços, o que foi gasto o dinheiro público, e isso nunca pode vir acompanhado de algum enaltecimento por algum deputado, por algum prefeito, sobre essa conquista. Porque é essa parte que a Constituição Federal diz que qualquer publicidade, ela não admite que seja realizada promoção pessoal. Muito embora a gente saiba dos esforços dos parlamentares, dos chefes do Poder Executivo, para que se traga recurso para o município, a gente tem que entender que nada disso foi um favor feito pelos deputados, pelos políticos. Tudo isso é dinheiro nosso, é dinheiro que está voltando para nós dos nossos impostos. Então, é nesse sentido que a Constituição Federal proíbe qualquer forma de promoção pessoal. Pode passar informação, passa a informação de que a obra foi executada, passa a informação de que o veículo foi adquirido, mas isso não pode vir acompanhado de alguma promoção pessoal de deputado, chefe do Poder Executivo ou qualquer outra pessoa que seja. E a gente até já acompanhou em alguns municípios aqui da região, que às vezes se faz uma campanha do prefeito, daqueles que estão no poder por 4 anos. E aí também a gente tem aquela questão da lei eleitoral, da campanha antecipada, e tudo isso é importante observar, né? Sim, na verdade, no período eleitoral, essa cautela ela é redobrada, porque aí entraria também as leis eleitorais que vedam determinadas condutas no período pré-eleitoral e também no período eleitoral. Mas ocorre que, independentemente do período eleitoral, nós temos que a Constituição Federal veda expressamente qualquer tipo de promoção pessoal, independentemente de que seja no período eleitoral ou não.
né? Então foi nesse sentido, até para que primeiro se faça essa recomendação aos gestores, para que depois, não havendo o acatamento, a gente possa tomar as devidas providências, que nós encaminhamos essa recomendação para os membros aí do Poder Executivo e Legislativo. O infrator não obedecendo e continuando com as irregularidades, isso pode gerar algum tipo de punição? Sim, com certeza. Nós já temos em andamento aqui na comarca de São João do Ivaí algumas ações de improbidade administrativa exatamente por fatos semelhantes a este, onde o gestor público promoveu a publicidade pessoal em órgãos públicos, né? Então, para que se evite, né, para que essa recomendação, na verdade, ela tem esse caráter orientativo, né, de que na verdade, ela é até no sentido de que eventual publicidade irregular seja retirada, mas que a partir de agora qualquer publicidade irregular ela será punida de acordo com os rigores da lei, que no caso seria a responsabilização de quem o fizer essa publicação por ato de improbidade administrativa, que pode levar à perda do cargo, do mandato e, inclusive, a proibição, a suspensão dos direitos políticos, melhor dizendo, por um período de tempo, né? Então tudo tem a lei de improbidade administrativa, ela traz consequências bem severas para casos como esse. Agora, o doutor Carlos Eduardo tem a gente já conhece o trabalho do doutor desde Ivaiporã, em constatando algum fato que possa estar lesionando a sociedade, a comunidade, qualquer fato que seja de interesse público, não esperando que alguém venha provocar o Ministério Público, mas sempre agindo de uma forma preventiva, até porque é uma forma também de proteger a sociedade, né? Sim, esse é o nosso objetivo, Berimbau. Até por isso que antecipadamente agradeço a gentileza da divulgação dessa recomendação administrativa, porque mais uma vez volto a frisar de que a sociedade não é patrimônio do Ministério Público, do Poder Judiciário. A sociedade ela é formada por todos nós e por isso que nós contamos com a colaboração de todos para que exerçam essa fiscalização. Que não faça somente por motivos eleitoreiros, motivos particulares, mas sim visando sempre o bem comum, o bem da nossa comunidade, que é sempre promover a igualdade, a legalidade, né? Então é nesse sentido que eu agradeço muito esse espaço dado na mídia para esclarecer a população a respeito dessa recomendação. Não se trata agora, nesse primeiro momento, de qualquer adoção de medidas contra os prefeitos, até porque o meu perfil é de orientá-los nesse sentido, para que depois, não havendo o acatamento dessa recomendação, aí sim procuraremos atuar com o rigor da lei, né? Mas esse sentimento de pertencimento, que a população saiba o seu lugar, saiba que conta com o Ministério Público para apurar as irregularidades e estamos aqui sempre à disposição da sociedade. Doutor, só para finalizar aqui, falar de Ministério Público, a gente observa que muitas pessoas da sociedade ainda têm, vamos dizer que, de forma bem clara, tem medo do promotor. O cidadão não entende que o Ministério Público ele é a favor do cidadão, daquele que está sendo injustiçado, prejudicado, e o promotor está aí para atender qualquer cidadão, seja do mais humilde que for, que quiser comparecer no fórum, na comarca da cidade, tem um determinado dia que o Ministério Público atende esse cidadão. Então, é importante informar isso para a sociedade, né? Sim, na verdade, Berimbau, talvez esse medo, essa confusão que a sociedade tem em relação ao Ministério Público, em relação ao promotor de justiça, é porque dentre as funções do Ministério Público está a função de exercer o papel acusatório no processo penal. Então, ou seja, é o Ministério Público que muitas vezes, melhor dizendo, em 95% dos casos, é o Ministério Público que acusa determinada pessoa por ter cometido algum crime. Então, essa função constitucional do Ministério Público acaba, e a que mais acaba a população tendo conhecimento dela, acaba gerando esse certo medo, essa certa expectativa em relação à figura do promotor, da promotora de justiça. Mas é importante lembrar que a partir de 1988, com a Constituição Federal, o Ministério Público ele deixou de ser somente um órgão acusatório para passar a ser um tutor da sociedade, ou seja, todas as demandas relacionadas a meio ambiente, a patrimônio público, a consumidor, a idoso, a criança e uma série de outros assuntos, eles são defendidos pelo Ministério Público.
E essa é a nossa missão. Portanto, eu deixo aqui consignado que todas as pessoas que procurarem atendimento na Promotoria de Justiça serão atendidas e muito bem atendidas. Eu cobro a minha equipe de que a pessoa vem com um problema e ela não pode sair com mais um problema. No caso, não pode sair com um mau atendimento, não pode sair com nada nesse sentido. Ela tem que vir aqui e, na medida da nossa possibilidade, ela tem que ter esse problema de alguma forma solucionado ou então encaminhado para quem possa dar a solução. O nosso atendimento na Promotoria de Justiça de São João do Ivaí, ele é realizado preferencialmente às quartas-feiras no período da manhã. Isso é por uma questão meramente administrativa, para a gente alocar servidores para que possa atender toda a população. Mas, obviamente, que outros casos urgentes, eles são atendidos a qualquer dia da semana e em qualquer horário, das 8 da manhã às 6 da tarde, aqui durante o nosso horário de expediente. Doutor, mais uma vez, obrigado aqui pela gentileza da entrevista, que a gente aqui está à disposição. Parabéns aí por esse trabalho brilhante aqui para a nossa região. Qualquer comunicado é só manter um contato com a gente, tá bom? Tá ok, muito obrigado, Berimbau. Uma ótima tarde para vocês. Uma ótima tarde.